Bem, a paz do Senhor Jesus, amém? Só ouvi a Isabela, amém? Amém. Querido, nós vamos continuar nosso estudo no livro de Hebreus. Então eu já peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos ver o capítulo de número 2 nessa noite. Livro de Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos estar estudando hoje Cristo, o melhor representante, o maior Salvador. Fazendo uma recapitulação rápida, regredindo um pouquinho naquilo que nós já vimos, para que a gente possa avançar a partir daquilo que já foi alicerçado nas nossas vidas. No capítulo 1, o autor de Hebreus, ele fala sobre a supremacia de Cristo, que é além dos anjos. Lembrando que ele falava a judeus que criam que os anjos eram uma espécie de divindade, ou melhor, ou talvez até intermediário, e muitas vezes até maior do que o próprio Messias. Então ele está trazendo ali ânimo para aquela comunidade que havia recebido o cristianismo, mas por causa da perseguição, eles estavam se sentindo com medo e dispostos muitas vezes a voltar para a sua velha aliança, voltar para as leis, voltar para o judaísmo antigo. E ele traz as bases mostrando que Cristo, ele é muito maior do que as promessas dos pais, ele é maior do que os patriarcas, ele é maior do que os anjos. Eles tinham uma cultura de pensar que os anjos foram aqueles que entregaram as escrituras inspiradas de Deus para o homem. Então ele mostra que Deus tem nos falado, se na antiguidade pelos anjos, pelos homens, pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho. E depois de trazer essa noção toda a respeito de quem é Cristo e como que o Cristo é a divindade, é a imagem do Deus invisível, é o resplendor da glória de Deus, que ele é a totalidade do Pai. Nós falamos um pouquinho também semana passada sobre 3 seitas que têm a cristologia errada, que são os Testemunhos de Jeová, os Adventistas e os Mormons. E tem outros mais, mas nós citamos só 3. E hoje nós vamos ver Cristo sendo aquele que vai ser agora, na continuidade do capítulo, ele vai mostrar que o Cristo, ele é o melhor representante e o maior Salvador. Ele não é só maior do que os anjos, mas ele é o principal, o único representante que a humanidade poderia ter para poder redimir dos seus pecados, e ele também é o maior Salvador, porque não tem nenhum outro que possa tomar o seu lugar. Amém? Então, abrindo o nosso texto, nós vamos hoje ir do versículo 1 até o versículo 9, entendendo o que ele tem a nos dizer, ok? Vamos lá então? Vamos ler, nós vamos pausando, nós não vamos ler diretamente não, nós vamos parando, ok? Versículo 1 diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Aqui o autor, ele começa trazendo uma exortação para o povo. Ele fala assim: nós precisamos tomar cuidado, atenção. Vocês acreditando em qualquer coisa, inventando noções erradas sobre Cristo, vocês estão indo como galhos levados pela correnteza para a perdição. Então ele chama a atenção deles dizendo o seguinte: portanto, nos convém que nós venhamos a ser mais firmes nas coisas certas. Nós precisamos ter atenção para não nos desviarmos com as coisas erradas. Vocês estão propícios ao erro, então vocês precisam tomar atenção para que vocês não caiam nesse tipo de problema. No versículo 2 ele diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se vocês tinham a maior reverência sobre a doutrina que vocês supõem que os anjos tenham entregado aos homens, que seria a lei, as leis, os profetas e todo o Antigo Testamento, mais ainda vocês têm que ter zelo pela nova aliança que está em Cristo Jesus.
Porque o Senhor Jesus falou diretamente a nós. Então, se antes aqueles que desobedeciam, eles tinham uma retribuição justa por desobedecerem a palavra de Deus, que foi intermediada pelos anjos, agora mais ainda o zelo tem que ser maior, porque foi o próprio Filho que anunciou essa mensagem. Então, cuidado. A chamada dele é cuidado. Não vão sendo dispersos por doutrinas erradas. Antes ele dá a ideia do quê? Se segurem num lugar firme. Se segurem num lugar para que vocês estejam seguros. Essa é a ideia. Então o que Deus fala para nós, lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2 não tem uma ruptura, uma continuidade, por isso que depois de falar toda essa supremacia de Cristo sobre os anjos, ele vem chamando eles ao cuidado, cuidado, cuidado. Então a ideia que Deus fala para nós através desse trecho é: cuidado, igreja, cuidado com o que você acredita. Se nós nos basearmos em tradições, se nós nos basearmos em crenças ou crendices, ou o que alguém falou, ou no que eu acredito ser, nós podemos ser levados a o lugar de condenação, um lugar de perdição, ok? E aí o que ele fala aqui para nós termos zelo sobre tudo isso. E depois de ele me falar a respeito disso, ele traz uma advertência, através do quê? Através de um texto. Ele diz o seguinte: falando sobre aqueles que trouxeram, veja o versículo 3, do finalzinho, foi nós depois confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu? Quem ouviu a mensagem do Evangelho? Foram os apóstolos. Eles são as testemunhas oculares do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele fala a respeito desses apóstolos, ele fala assim: eles nos entregaram o Evangelho que eles ouviram diretamente da boca de Cristo. Então, como que nós sabemos que o que eles falam é verdade? E no versículo 4 ele fala: testificando também Deus com eles, por meio do quê? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E aqui tem um porém que a gente precisa tomar muito cuidado com a informação. É verdade que os profetas do passado, eles eram homens de Deus que faziam milagres. Qual de nós não se lembra da história de Eliseu, por exemplo? Que fez o dobro dos milagres do seu mestre, que era Elias. Que até quando estava morto, caiu um homem sobre ele, que já estava morto, e reviveu. Quem não lembra-se dos milagres de Elias? Ou então dos milagres que Moisés vivenciou no deserto com o povo? Foram muitos milagres. Só que comparado esses milagres com a quantidade de milagres e sinais e maravilhas que aconteceram no ministério de Cristo e no ministério dos apóstolos, é desproporcional. E aqui ele está trazendo para a gente uma informação, que quando nós olhamos para esses milagres, eles têm um propósito, eles estão fazendo uma sinalização. A sinalização é: isso é Deus mostrando um novo tempo. Quando os profetas, por exemplo Moisés tirou o povo do Egito para trazer a nova, que eram as leis, um novo conselho de Deus para os homens, eles vivenciaram uma série de milagres suscetíveis para mostrar que Deus estava com eles e de que a palavra de Moisés era verdadeira, que o ministério de Moisés era autêntico. Quando vem, aí passa pelos profetas, os profetas, em comparado a Moisés, eles fazem poucos milagres. Isaías faz milagres, mas não são tantos. E assim vai diminuindo. Até que chega o momento onde Cristo se revela nos evangelhos. E Cristo, ele faz milagre a rodo. Não é verdade? Cristo, a Bíblia fala assim, que ele estava ali, de repente ele desceu e curou as multidões. Ele ia andando e as pessoas iam tocando nele e iam sendo curadas. Houve um alvoroço inteiro por causa dos milagres de Jesus. E os milagres de Jesus não só foram muitos, mas foram grandiosos, como ressuscitar mortos. Não só uma vez. De curar cegos de nascença, que trouxe o maior alvoroço em Israel. Ou então, de fazer a tempestade parar, ordenar e a tempestade parar. Uma série de milagres.
Mas o texto fala assim que não só Jesus, mas os apóstolos depois viveram momentos também de milagres maravilhosos. Atos dos Apóstolos está recheado de milagres. O texto fala assim que a sombra de Pedro ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Os lenços que o apóstolo Paulo enxugava o seu suor, as pessoas pegavam aqueles lenços e eram curadas. Foi muitos milagres. E aí quando nós chegamos diante disso, o que ele está dizendo é que esses sinais serviram de sinaleiros para mostrar que era um novo tempo para a igreja. Era para o povo pegar e falar assim, espera aí, está tendo uma inauguração do reino de Deus. E na inauguração, como vocês já devem conhecer, por exemplo, nós fizemos a inauguração do novo empreendimento da Jennifer, né? Como é que foi? Muito estruturado. Nós pensamos no quê? Qual que é a ideia? É chamar a atenção, não é? Quando nós fomos outro dia, eu e a Isabela, na comemoração da inauguração do Magazine Luiza aqui na cidade. Acho que muita gente ficou sabendo dessa inauguração, porque parou a rua, né? Eles interditaram a rua, colocaram brinquedos para as crianças pularem, escorregarem, fizeram promoções gigantes, né? Eu mesmo comprei uma fritadeira elétrica, que estava muito barato. Essa é a ideia. No caso da inauguração da Jennifer, teve comida de graça, né? Então são coisas que não acontecem sempre na inauguração para chamar a atenção, começam a acontecer, como por exemplo, doces de graça. Não é isso, Jennifer? Ou tem doce de graça todo dia? Não, é um dia especial. E na inauguração do novo período, da entrada da nova aliança que Deus faz com o povo, ele inaugura com tremendos fogos de artifício, chamando a atenção para Cristo. São os sinaleiros mostrando a vinda de Cristo. Mostrando que Cristo chegou, que é para os povos observarem e se atentarem a isso. Mas assim como não são todos os dias que tem doce de graça, assim não são todos os dias também, depois da inauguração, que vão ter milagres acontecendo o tempo todo. Então eles serviram do quê? Eles tiveram um propósito específico. O propósito era sinalizar a inauguração do novo tempo. Inauguração de Cristo, o ápice da revelação de Deus. Todos que fizeram o curso de batismo vão lembrar que a Bíblia, o tema central é a redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Todos os fogos, todas as maravilhas, todos os sinais e prodígios foram centralizando que Cristo chegou no mundo. Cristo chegou para salvar. Atente-se, humanidade. Ó nações, o teu rei chegou. Essa é a ideia. Então a inauguração é estrondosa, ok? E aí a pergunta que vem para nós, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, olhamos para os Evangelhos, o que nós pensamos como igreja hoje é o seguinte: onde estão os milagres hoje? Onde estão os milagres hoje? Né? Nós olhamos e perguntamos assim, poxa, Jesus descia do monte e aí ele ia lá e curava. Jesus ia para lá, curava. Jesus ia aqui, orava e tal. Quantas vezes talvez nós não fomos para enterros ou fomos orar por enfermos e pensamos assim, Deus vai fazer um milagre aqui agora, porque Ele gosta de fazer milagre e não aconteceu nada. E a pergunta fica para nós, onde estão os milagres hoje? Se nós entendermos o que o autor de Hebreus está aqui dizendo para nós, essa questão que fica nas nossas cabeças vai melhorar. Que é a questão, os milagres hoje existem? A resposta é sim, mas não com tanta frequência. Por quê? Porque os milagres já fizeram o seu objetivo. Agora, quando os milagres vêm, não é o mesmo objetivo do passado. Eles vêm como atos de graça que Deus faz eventualmente. Então são pitadas de graça que Deus dá nas nossas vidas através de algum milagre que acontece de vez em quando. Mas na vida cristã, por mais que seja nas histórias bíblicas, seja recheada de diversas histórias milagrosas, como o abrir do Mar Vermelho, o atravessar do povo, ou como parar a constelação toda para Josué terminar a batalha, ou então Jesus levantar Lázaro da morte. Embora que tenha tantos milagres, essa não é a regra do cristianismo. O milagre continua sendo a exceção. O milagre não é o mover diário da vida do cristão. Embora muitas igrejas preguem que o milagre é todo dia.
Milagre é milagre. Milagre é uma coisa que acontece nunca, de vez em quando, raramente, senão não seria milagre. Então nós temos que entender isso, entendendo que existe milagre sim hoje em dia, né? Essa imagem ilustra muito bem aí alguns milagres que Deus faz ainda hoje, cuida de nós, nos livra, nos dá saúde. Eu mesmo já vivenciei alguns milagres na minha vida, mas em 22, ou melhor, estou pensando que eu estou mais novo, olha só, em 25 anos de idade, eu posso contar talvez em uma mão só quantos milagres eu vivenciei, ou talvez nas duas, não mais que isso, porque milagres são exceção e não regra. O próprio autor de Hebreus, ele está dizendo o que para nós aqui nesse texto? Ele está dizendo o quê? Que ele ouviu dos apóstolos a mensagem do Evangelho que foi demonstrado por eles através de prodígios, milagres e sinais. O que o autor de Hebreus, que foi inspirado pelo Espírito Santo, com tamanha sabedoria, está dizendo para nós? Que ele mesmo talvez não fazia milagres. Ele mesmo não produziu milagres, provavelmente. Porque ele está dizendo que os outros demonstraram o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. E ele ouviu falar através dessas formas. Então o próprio autor inspirado aqui pelo Espírito Santo, que viveu naquela época, ele não viveu aqueles milagres. Porque os milagres foram concentrados basicamente nos apóstolos. Foi para eles que Deus deu aquela promessa. A promessa de que eles irão no nome do Senhor e eles iriam fazer milagres, prodígios e maravilhas no nome dele. Não estou dizendo aqui, tirando a sua fé de que você não deve orar por milagres. Não, ore, o Senhor faz milagres sim. Mas entenda que o milagre, naquele contexto, ele teve um propósito. Sabe o que isso faz comigo e com você? Eu não sei você, talvez agora nesse momento você se sinta um pouco incrédulo ouvindo tudo isso. Mas o que traz para mim, na verdade, me traz consolo saber disso. Porque eu não sei você, mas eu por muitas vezes fui desse tipo de crente que achava que milagre tinha que acontecer todo dia. E se o milagre não acontecia todo dia, a culpa não estava em Deus, a culpa estava em mim. Então era porque eu não tinha fé, ou porque eu não tinha o dom. Então isso me corroía por dentro. Eu sou um servo muito ruim, ou eu sou um servo muito ruim, ou eu não tenho fé suficiente. Mas na verdade é que Deus faz milagres quando Ele quer e conforme o seu propósito. Essa é a diferença. Então, se nós entendemos isso, isso pode trazer no meu e no seu coração um descanso maior. Não depende o milagre da sua fé, o milagre não depende da sua vida com Deus, o milagre depende unicamente, exclusivamente de Deus e do seu querer. E no caso hoje, os sinais não são mais para que a gente venha constatar de que existe uma nova promessa para Deus. Hoje os milagres não autenticam mais a mensagem de Deus. Por quê? Porque já encerrou o período de revelação. Tanto é que Apocalipse vai dizer assim: ninguém vem acrescentar nada nas Escrituras, nem tirar, nem colocar, senão todas as pragas desse livro cairão sobre aquela pessoa. Então é algo duro. E tanto isso é verdade, que o anticristo ele vai vir como? Com prodígios, sinais e maravilhas. Para quê? Para anunciar um novo período da humanidade. Só que dessa vez, esse período não é autenticado por Deus, mas é autenticado por Satanás. E se eu e você estivermos olhando para os milagres como autenticidades da verdade de Deus, eu e você seremos enganados. Mas se nós entendemos o propósito que os milagres tiveram no passado, como o autor de Hebreus nos diz, então eu e você vamos estar firmes nas palavras que já foram confirmadas pelos prodígios, sinais e maravilhas do Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto para a gente entender aí o Senhor Jesus aqui. E aqui ele está falando com pessoas que tinham a seguinte dúvida. A dúvida era a seguinte: se Jesus é tão poderoso assim, como você disse, os destinatários da carta perguntando para o autor, se você diz que Jesus é maior do que os anjos, você diz que Jesus é mais poderoso,
que Jesus é a própria excelência de Deus, que Jesus é tudo isso, então por que ele veio à terra e padeceu na mão dos homens? Não é verdade que está escrito no Velho Testamento que maldito o homem que for pendurado no madeiro? E Jesus não foi aquele que foi pendurado no madeiro? Jesus não sofreu na mão dos pecadores? Como é que ele pode ser tão poderoso assim, se ele sofreu na mão dos homens? Foi humilhado pelos homens. Então o autor de Hebreus, ele vai, a partir de agora, trazer aí a resposta prudente, ele se antecipa na resposta, como se aqueles homens perguntassem para ele justamente isso. O versículo 5 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Veja, queridos, não é novidade para nenhum de nós que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo quebrado e destinado à falência. Quando eu falo mundo, eu não só me refiro ao mundo como sistema, que os gregos chamavam de cosmos, sistema de mundo, mas também o mundo do ser humano, das nossas relações, também está falido. Não é novidade para ninguém ligar a TV e ver homicídios atrás de homicídios, morte atrás de morte, roubo atrás de roubo, traições atrás de traições, desgraças naturais, tsunamis, furacões, terremotos. Não é novidade para ninguém queimadas, incêndios. Não é novidade para ninguém o sistema em colapso, o aquecimento global. Não é novidade para ninguém a superpopulação ou melhor, a má distribuição da renda, que deixa alguns passando fome e outros com muito. Não é novidade para ninguém que o mundo que nós vivemos está falido e cada vez mais a passos largos indo para o fracasso. Não é novidade para ninguém. E justamente é esse o ponto que o autor aqui traz. Porque ele fala o seguinte: existe uma promessa de Deus para mim e para você a respeito do mundo. Lembramos do que aconteceu no Jardim do Éden. A Bíblia fala assim que criou Deus os céus e a terra, e nos 6 dias ele criou tudo que existia. E ele deu uma missão para o homem. Qual foi a missão do homem? Dominai sobre os répteis, sobre as aves, sobre o jardim, sobre tudo. Deus colocou o homem para gerir, para lavrar a terra, para cuidar da natureza e da vida. Essa foi a missão dada de Deus para o homem, e viu Deus que era muito bom. Então a missão minha e sua era isso. O que aconteceu no capítulo 3, subsequente a essa promessa? O homem peca. O que acontece? Todo aquele universo organizado e perfeito que Deus criou, que disse que era muito bom, agora entra naquela ruína que nós estamos vivendo, os frutos disso. O pecado entra no mundo, o cosmos se danifica, as nossas relações interpessoais, já logo no capítulo 3, Caim mata Abel, e assim a desgraça, ela parece propagar mais do que o coronavírus. Vai embora, e chega até mim e você. Estamos nós aqui. Os efeitos da queda andam juntamente conosco, como se a gente não conseguisse diferenciar quem é nós e quem é a nossa sombra. Faz parte de nós. São os efeitos do pecado na minha mente e na sua mente. Nós chamamos de efeitos noéticos. Noéticos não tem a ver com Noé, tá? Vem de noema, do grego, que significa mente. Ou noeses, ato de pensar. Os efeitos da queda na nossa forma de pensar. Nós vivemos isso. Nós pensamos o que não deveríamos pensar, nós sentimos o que não deveríamos sentir, nós desejamos o que não deveríamos desejar, nós agimos e fazemos e tomamos decisões que não deveríamos tomar. São os efeitos do pecado que atingiu nós, o que nós chamamos também de depravação total. E aquela promessa que era para o homem cuidar do cosmos, agora o que acontece? O homem perdeu o controle de tudo. Não só perdeu o controle de como cuidar da natureza, da vida e da existência de forma correta, porque o pecado afetou tudo que nós somos e a forma como produzimos também, mas agora também o cosmos entrou em decadência e tudo que nós vemos é, o homem não consegue dominar mais a natureza. A natureza está descontrolada. Estamos aí há quase fazendo aniversário e o homem está tentando aí dominar um microscópio de um vírus. Não consegue. Se não conseguimos controlar um micro-organismo daquele,
Como vamos controlar terremotos, tsunamis, maremotos, furacões? Está descontrolado. Mas aqui no versículo 5, eu falei todo esse contexto para você se situar. Ele diz o seguinte, mostrando aí novamente a superioridade de Cristo sobre os anjos, ele fala que não foi aos anjos que Deus deu e sujeitou o mundo inteiro. Sujeitou aqui é dominar. Lembra que o homem não consegue mais dominar? Ele fala assim que Deus não deu isso para os anjos. Ele deu isso para quem? Para mim e para você. Só que com os efeitos da queda, você imagina se você daria para um maníaco cuidar do seu filho. Teria coragem? Preciso de um babá. Chama um maníaco da pracinha para ele cuidar dos meus filhos. Tem coragem? Assim Deus também não tem coragem de deixar a criação dele na minha e na sua mão. Nós somos maníacos. O pecado nos atingiu de tal forma que a gente acha que é Deus. Não é isso? Construímos indústrias e fazemos aí catástrofes naturais de proporção e magnitude gigantescos. Criamos doenças, pestes, e quando não só não criamos, nós fazemos por nós mesmos, com a nossa própria mão, a desgraça alheia ao próximo. Então ele diz o seguinte, Deus é que teve que fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, o quê? Sujeitar o mundo. E a promessa que Deus faz para mim e para você, sabe qual que é? Lembra daquela parte que Jesus fala o seguinte? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles, quem lembra? O quê? Ouvi? Não. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A pergunta é, que terra é essa? Como que herda a terra? É esse mundo futuro. É uma promessa. É a promessa que Deus nos dá da garantia, aquilo que nós chamamos de escatologia, doutrina das últimas coisas, do que vai acontecer no futuro, quando Deus redimir todas as coisas, lembra disso? Quando Deus tirar o pecado desse cosmos e transformá-lo, ou modificá-lo, ou fazer de novo, o novo céus e a nova terra. Quando tudo que há de podre agora for renovado e se transformar permanente. Quando haver uma curadoria perfeita de tudo isso. Então, nós vamos habitar nessa terra. Ele está dizendo assim, isso não foi destinado para os anjos, isso foi destinado para os homens. Mas a gente tem capacidade para isso? Por isso que vem o versículo 6. E ele nos esclarece como fazer isso. Como foi feito isso, melhor dizendo. Ele cita o Salmo de número 8, versículo 4 e 6. O capítulo de número 8 de Salmos, ele é um salmo onde o salmista está olhando para a natureza e ele está maravilhado. Ele está maravilhado com a promessa que Deus fez e com a maravilha que Deus criou. Ele fala assim, eu vou ser aquele que vou cuidar de todas essas coisas, é um privilégio muito grande. E ele fala ali, ele descreve o homem, quando o homem ainda era perfeito, antes do pecado. Adão, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele cita esse texto, mostrando aí a promessa de Deus. Dizendo assim, que se cumpre essa promessa em Cristo Jesus. Ele fala assim, mas em certo lugar testificou alguém, que é no caso o salmista, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. O que o homem tem de bom para Deus dar tanta atenção para ele, dar tanta glória para ele? E ele fica constrangido, dizendo assim, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Veja, esse texto do Salmo de número 8, ele é muito curioso, sabe por quê? Porque os judeus nunca creram que o Salmo de número 8 era um salmo que falava do Messias. Os judeus não criam assim. Mas o autor de Hebreus, ele faz algo maravilhoso. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, consegue enxergar algo que nenhum dos judeus tinham visto antes. Que esse homem aqui, ele não pode ser o homem natural, porque o homem natural não domina a natureza. Tem que ser o Filho do homem.
Quem é o Filho do homem? Jesus Cristo. Então ele diz, o Filho do homem, essa promessa de sujeitar toda a natureza, de dominá-la com sabedoria, força, entendimento, santidade, justiça, só pode ser cumprida por meio de Cristo, porque o homem se corrompeu, a natureza se corrompeu. O único que pode dar ordem para que a natureza fique no lugar que deveria estar é Jesus. E não é isso que acontece nos evangelhos? Está a tempestade a quase naufragar o barco, os discípulos estão aterrorizados, correndo para um lado e para o outro, batendo cabeça um no outro. De repente eles chamam a Jesus, acordam, Jesus não fica muito contente, mas Jesus se levanta, vai e com uma palavra diz, aquieta-te. E o mar, e as ondas do mar e o vento se calam. Ora, não é Jesus que chega para Pedro, depois que Pedro está preocupado, como vamos pagar os impostos? Não é Jesus que fala assim, vá até o mar, pesque um peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda que você vai pagar os tributos? Jesus domina os peixes. Jesus domina a natureza. Poderíamos dar outros exemplos aqui. Não é Jesus que anda sobre as águas, quebrando todas as leis da física e sujeitando elas a si? É Jesus. Jesus é o único que pode cumprir o que esse texto fala, a promessa desse texto. O Filho do homem fazendo aquilo que o homem não consegue fazer mais, por causa do pecado. Somente aquele que é santo, somente aquele que não foi com o pecado e não foi influenciado pelo pecado, consegue fazer e consegue cumprir a missão. A missão qual? Dominai os peixes, as aves, a terra. Dominai toda a criação. Está na mão do homem. Então Jesus veio fazer o quê? Ele veio representar a mim e a você. A missão que eu e você falhamos, Jesus veio cumpri-la. Eu e você falhamos. E falhamos feio. Não é aquele que não cumpriu as ordens, não é o mordomo que não cumpriu as ordens do seu patrão, é aquele que destruiu a casa. Então Jesus vem e cumpre. Só que Jesus, para fazer isso, o texto fala assim, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E aqui vem uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Espera aí, que Jesus se fez homem, nós sabemos. Mas o autor de Hebreus não estava argumentando até agora, insistindo que Jesus é maior do que os anjos? E se esse texto diz que essa promessa se cumpriu em Cristo, e esse texto está dizendo que esse homem é um pouco menor que os anjos, o que está acontecendo então? Uma contradição? Não. A melhor tradução aqui para a gente entender, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, é mais ou menos assim, seria, por pouco fizeste menor do que os anjos. A intenção é temporal, de que de fato Jesus teve um tempo em que ele se sujeitou a ser menor do que os anjos. Como? Na sua natureza. Filipenses 2,6 vai dizer o que para nós? Quem lembra o que está escrito em Filipenses 2,6? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. É verdade que houve um lapso de tempo onde Cristo voluntariamente se entregou a ser uma natureza completamente homem, completamente Deus, e por isso, como homem, ele foi um pouco menor do que os anjos. Ele foi sujeito a autoridades. Ele foi sujeito ao serviço dos anjos. Ele teve necessidades. E aqui está uma coisa muito interessante que eu e você precisamos entender, e que eu acredito que se nós compreendemos nessa noite, vai ser uma das coisas mais belas que você vai saber sobre Jesus Cristo. Sabia que existe uma coisa que Deus, sendo onisciente, Ele não sabe? Sabia que Deus, sendo a totalidade de tudo, tem uma coisa que Deus nunca experimentou?
Sabia que Deus tem coisas que Deus sabe a consequência delas, mas não sabe o sabor delas? E antes de eu dizer o que é, vou dar a pista. A Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o pecado gerou a morte, ok? Então a morte, ela tem poder sobre quem não tem pecado? Não. Nunca existiu morte, até que veio o pecado. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é que Deus não sabe o gosto do que é morte. Por quê? Porque Deus não tem pecado. Deus não sabe o que é dor. Sabe por quê? Porque Deus não tem pecado. Ou melhor, eu vou falar no passado, porque eu estou falando no presente, mas eu vou falar no passado. Deus não sabia o que era angústia. Sabe aquela angústia que você tem? Deus sabe o que ela significa, sabe qual que é a causa, sabe como se livrar dela, sabe tudo dela, mas não sabe o gosto. Tristeza, Deus não sabe o que é tristeza. Deus é plenamente feliz. Quem lembra do curso de teontologia vai lembrar. Jesus é completamente feliz. Não tem altos e baixos igual nós. Deus não tem frustrações. Tudo isso é consequência do quê? Do pecado. Deus não sabe o que é necessidade. Sentir necessidade, Deus não sabe. Por quê? Porque Deus é perfeito. Mas eu e você somos expertos nessas coisas, não é? Se eu perguntar para você o que é angústia, você escreve um livro. Não é verdade? Se eu perguntar para você o que é dor, você vai fazer uma dissertação bem elaborada, não é verdade? O que é perder alguma coisa importante, você vai saber. Porque nós somos insuficientes. Agora Deus não é. Mas sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus não é do tipo assim, eu te convido para ir na minha casa saborear algo bom, e você abre mão de estar na sua casa, que é boa, para saborear algo que é bom na minha casa. Não é isso que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Estando suficientemente bem, pleno, perfeito, contente, feliz, sem dor, Ele se sujeitou a ser, como eu e você, e saborear as consequências do pecado. Deus conheceu o sabor das consequências do pecado quando Ele se fez homem. Sabe o que significa isso? Deus entende a sua dor de cabeça. Deus entende a sua frustração. Deus entende a sua dor. Não só porque Ele é onisciente, mas porque Ele provou. Se fez em forma de homem para sofrer as consequências do pecado. Ele em si nunca pecou, mas Ele se sujeitou um pouco menos que os anjos para poder representar a mim e a você. Sabe de que forma? Não na teoria, na prática. A Bíblia fala assim que Ele era homem de dores. Jesus era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, que levou verdadeiramente sobre si a nossa angústia, levou verdadeiramente sobre si a nossa dor, levou as nossas enfermidades, levou sobre si todo o nosso pecado. Jesus se colocou no nosso lugar. Sabe por quê? Porque Adão, eu e você e toda a humanidade erramos na missão que Deus nos deu. E precisávamos de alguém que acertasse, porque estava tudo descontrolado. Está tudo desfeito, está tudo corrompido, está tudo tendendo ao pior. Então Jesus vem, sente as dores do pecado, para poder representar de forma plena e perfeita. Por isso, no capítulo 1, ele fala sobre a divindade completa de Cristo. No capítulo 2, que nós estamos estudando, ele fala da completude da humanidade de Cristo. Cristo soube tudo o que é ser humano. Ele não soube só na teoria. Ele soube tudo, em todos os aspectos, de todas as formas. Ele se fez homem. E nesse ato de se fazer homem, Ele pôde nos representar. Sabe por quê?
Porque por mais que ele sentiu o gosto do pecado, ele não pecou. Então ele poderia nos representar, sabe como? Como alguém para levar o nosso pecado. Alguém para ser punido pelo pecado. Não dele, o nosso. Essa é a grande questão. Esse é o grande fundamento de tudo isso. O fundamento da vinda de Cristo em se fazer homem. A pergunta que os judeus estavam fazendo: se ele é tão poderoso, por que ele veio sofrer então? A resposta é: ele veio sofrer por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Pelo que fizemos e pelo que não cumprimos, ele veio cumprir. Se Adão falhou, Jesus acertou. Por isso, a consequência disso é que foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a soberania foi dada a ele. É o que o versículo seguinte vai dizer: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Agora Cristo não está mais num lugar de sofrimento. Nesse lapso de tempo, onde ele foi um pouco menor do que os anjos, do período do seu nascimento até o período da sua morte, a partir do momento da ressurreição, Cristo agora tem um nome sobre todo nome. Agora Cristo é exaltado. Agora Cristo, ele não é mais. Agora Cristo é o que o capítulo 1 de Hebreus disse. O maior que todos. Não importa. Maior do que Moisés, maior do que as leis, tudo representava e apontava para ele. Ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Todas as coisas lhe foram sujeitas. Agora você imagina, ele está reinando. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Não tem nada que não esteja sob o poder dele. Jesus domina sobre tudo. Sobre tudo. Ele tem todo o poder, ele é soberano. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E aqui está um mistério, mas um dos mistérios, nós já falamos do mistério da união hipostática de Cristo, falamos sobre o mistério da Trindade, e agora nós vamos falar sobre o mistério do já e do ainda não. O texto é enfático e em duas partes. Ele é enfático em descrever Cristo já, agora, reinando e triunfando como soberano sobre todas as coisas, comandando os céus e a terra, e as nações. Mas ainda não, como diz o versículo 5, no mundo futuro. Então ele já reina, e é um mistério do já e do ainda não. Cristo já reina, Cristo já é a autoridade suprema, ungido por Deus como aquele que sujeita todas as coisas, está sentado no alto e sublime trono, aquele que Estevão viu de pé do lado do Pai para recebê-lo. Cristo já está entronizado, mas ele marcou uma data para manifestar isso na nossa realidade. Para manifestar isso, vamos colocar assim, fisicamente. O reino de Cristo ao mesmo tempo é agora e ao mesmo tempo é do futuro. É do já e do ainda não. Entende esse mistério? Entende, você não vai entender, porque senão não era mistério. E aqui que está o gosto. O gosto é que Cristo não separou o mundo futuro, aquele que vai ser eterno, bom, regido por um Deus bom, regido por Cristo, que vai nos delegar novamente a nossa função, mas agora sem pecado, sem corrupção, agora sem essa nossa tendência ao pecado, agora sem nada disso que não nos deixa dominar a natureza, mas pelo contrário, ainda ficamos refém dela muitas vezes. Mas agora por meio de Cristo, Ele destinou para mim e para você. E quem garantiu isso para mim e para você foi Cristo quando se fez homem e levou sobre si as nossas dores. É justamente isso. Por isso que ele diz assim, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Elas estão, mas ainda não vemos. Em outras palavras, esse mistério está localizado mais em nós do que na realidade. O problema de nós não conseguirmos ver que já estão sujeitas está em nós.
Nós não conseguimos ver. Já é real, mas nós não conseguimos ver. Esse é o problema. Por isso que fica um mistério. Para nós cremos, mas para a gente também saber. Saber e crer. Crer porque não se vê, saber porque está escrito. E Jesus, por isso, ele é o nosso perfeito representante e salvador. Ele diz assim no versículo 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito, passado, um pouco menor do que os anjos. Por que ele foi feito um pouco menor que os anjos? Nós já falamos. Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aqui está, queridos, para a gente meditar e também glorificar o Senhor. O motivo dele ter se esvaziado e se tornado como homem, o texto vai dizer aqui para nós, é pela graça de Deus que ele fez isso, porque isso era para a nossa vida, para que nós não morrêssemos. Pense um minuto comigo, apenas um minuto. Se eu e você, o salário do pecado é a morte, e só por causa do pecado nós morremos, Cristo não pecou, então ele não poderia morrer, não é verdade? Quem não tem pecado não morre. Agora, se verdadeiramente ele morreu, sabe por que é? Porque ele levou o pecado, senão ele não morreria. Agora, por outro lado também, se ele morreu e não levou o seu pecado, então ele morreu como um justo, então você é culpado. Vou repetir. Se Cristo santo, sem pecado, morreu, verdadeiramente ele levou sobre si o pecado. Mesmo assim, agora, por outro lado, caso ele tenha morrido e você não confessou e ele não levou o seu pecado, então a culpa pela morte dele, do justo, é sua. Se ele morreu porque levou os seus pecados, você é justo. Agora, se ele morreu e não levou os seus pecados, você é culpado do sangue dele. Por isso, Deus nos chama ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, para que ele possa purificar e provar-se a morte no meu e no seu lugar. Então, queridos, isso nós aprendemos algumas coisas aqui, que eu quero finalizar com algumas conclusões. Primeira delas, precisamos estar atentos às armadilhas da mentira. Nós falamos domingo passado a respeito da luta da verdade contra a mentira. Como nós vamos estar alertas. E é isso que ele começou, nós começamos a refletir nessa noite, falando sobre cuidado, não seja como um graveto levado pela maré. Esteja firme na doutrina de Deus. Não se perca nisso, precisamos estar atentos. Segundo, devemos nos apegar com força na verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor. Terceiro, os sinais, as maravilhas, os prodígios apontaram para Cristo e a sua doutrina. Esse era o grande propósito dos milagres, prodígios e maravilhas. Por isso que eles eram e foram tão presentes no passado e não são tão presentes hoje no presente. Quarto, perdemos nossa glória de centralidade da criação quando pecamos. O pecado tira toda a nossa dignidade. O pecado nos fez perder o controle e perder a missão que Deus tinha nos dado. O pecado nos faz perder o propósito. Muitas vezes a nossa angústia, muitas vezes não, completamente, nossa angústia é fruto do pecado, queridos. Como eu disse, não só a angústia, a tristeza, a dor, a morte, tudo isso é consequência do pecado. O pecado tira a humanidade do ser humano. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Cristo resgatou nossa dignidade e autoridade.
É Cristo que nos faz novos, é Cristo que nos regenera, é Cristo que modifica nosso ser para sermos novamente capacitados no mundo vindouro a fazermos tudo correto. É Cristo, porque Ele experimentou a nossa dor, para que nós não vivêssemos a condenação que Ele vivenciou. Mas tem uma coisa que Jesus sabe muito melhor do que a gente. Agora que Ele sabe aquilo que Ele não sabia, vamos colocar dessa forma, Ele sabe uma coisa que a gente não sabe: o gosto da condenação. Jesus sabe. Não queira sentir o gosto da condenação. Ele viveu para te trazer a mensagem: creia em mim. Aquele que crê em Jesus Cristo, confessar, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Então, cuidado. Cristo reina em seu trono, mas ainda não se manifestou. Não se manifestou aos nossos olhos o reino de Cristo. Por isso que Ele marcou um dia com a sua vinda gloriosa. Naquele dia, então, Jefferson, segura aquela porta ali que ela vai bater. Não se manifestou ainda aos nossos olhos, mas virá. E é por esse dia que nós devemos esperar com alegria. Alegria no quê? Que Cristo já deixou para nós a promessa e a realização dela. Por mais que nós não vejamos, ela já é concreta, já é existente. Amém? Outra coisa, a nossa esperança está na chegada do Filho com o seu reino. Jesus nos representou em totalidade e perfeição. Por isso, temos a certeza da salvação. Se Cristo te representou, você pode ter certeza da salvação. Não precisa ter dúvida. Eu não sei se eu sou salvo. Se Cristo representou você, se você se arrependeu e confessou a Jesus, você pode estar feliz, alegre e certo de que você está salvo. Porque Ele te representou, porque Ele foi 100% não só Deus, mas 100% homem, para representar e sentir as nossas dores e levar sobre si. E por último, Jesus entende todas as nossas dores e angústias, pois levou sobre si todas as consequências do pecado, que antes não conhecia, e tudo isso por amor. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse ensino, que Ele possa constranger os nossos corações e despertar a nossa fé em depositar nele toda a nossa confiança da nossa salvação. Senhor maravilhoso, bendito és Tu, Senhor. O Senhor que nos, saindo do Seu trono de glória, Senhor, nos deu o Seu melhor, nos deu o Seu amor e morreu no nosso lugar. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado por nos representar de forma completa, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer justiça à nossa causa, Senhor. Obrigado por se doar a nosso favor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nossos corações que são afetados pelo pecado e por isso, Senhor, muitas vezes somos ingratos, muitas vezes somos, Senhor, nós somos cegos em relação ao que o Senhor fez por nós. Somos ingratos, somos surdos, Senhor, somos mudos, somos inativos, porque o pecado, Senhor, em nós nos levou para uma ruína tão grande, Senhor. Mas graças ao Senhor, obrigado por tudo isso. O Senhor nos deu um novo lugar, o Senhor nos deu uma nova natureza, o Senhor nos deu uma garantia, o Senhor nos deu um futuro certo, o Senhor nos deu, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno, porque o Senhor nos representou completamente. Obrigado, Senhor. Nos ensina a ter essa consciência de tudo isso que o Senhor fez por nós, para que possamos permanecer gratos por tudo que o Senhor faz e fez, no nome de Jesus. Amém e amém.